Voltando para o último bloco do programa, falando sobre a experiência dos colegas aqui sobre o Rio Mais 20, sobre sustentabilidade a nível de energia, gostaria de dar sequência àquele assunto que eu estava falando com o Sebastião sobre os rejeitos. Quer dizer, você acabou de dizer que economicamente é muito caro queimar esses rejeitos do lixo, quer dizer, a sobra, né, que a gente chama de lixo, e que ambientalmente inadequada. Tecnicamente se fala como rejeito, mas esse material, por exemplo, a gente vai ter lá, nós temos o aterro sanitário, que é uma caixa, digamos assim, impermeável, que não vai evitar que o churume penetre no lençol de águas. E agora aquilo é complicado, você faz aterro, e faz aterro, e faz aterro, e fecha aquele que se exauriu a capacidade de manter o material ali, o rejeito, e não existe um trabalho para dar, se queimar é muito caro para gerar energia, que outro tipo de destinação que a gente pode dar para esse material? Você tem conhecimento de alguma destinação a esse material? Veja só, Pacini, eu tenho dito, e aí é uma constatação empírica a partir de tudo que a gente vai vendo, que pelo menos 95% de todo o resíduo que se produz, ele tem alguma utilização boa. A questão é você viabilizar investimentos nessas tecnologias que já estão disponíveis, para que então só chegue no aterro aquilo que não tem jeito ainda pelos conhecimentos científicos que a gente tem. O que acontece hoje é que tudo vai, ou quase tudo vai, ou para os lixões, que são criminosos, ou por aterro sanitário. Então a pressão por novos aterros sanitários ou por novos lixões é muito grande. Então a gente tem que olhar para os aterros sanitários dentro de uma cadeia, dentro de um processo complexo, que eu vou planejar o que vai de fato chegar ali, né? Então os rejeitos, que é a sobra de tudo, veja bem, ao invés de ser queimado, no caso mais especialmente do Brasil, pode ser utilizado, por exemplo, para produzir energia a partir do gás que produz, ou a partir da compostagem, né? O brasileiro, no nosso lixo, pelo menos 50% do nosso resíduo, ele é orgânico. É uma coisa de louco isso. Isso é coisa de Brasil, né? Ou seja, é comida. De alguma forma tem para o lixo, certo? Então ele é muito rico para utilizar, por exemplo, no processo de compostagem para insumo agrícola, de alguma forma. Ou como mesmo um biocombustível a partir aí da técnica que se eleja, né? Então o que a gente não pode, e aí é insustentável, é eleger uma forma de resolver o lixo, o resíduo, sem olhar para um planejamento e para a gestão desse resíduo. Então, se nós de fato olharmos com esse viés, não é complicado o negócio. Veja só que Ribeirão está passando por um momento altamente relevante sem que a comunidade ribeirão-pretana se perceba disso. É uma coisa maluca. A comunidade ribeirão-pretana não está implicada nesse processo. Nós estamos em pleno debate municipal sobre o que fazer com os nossos resíduos, tá? E a população ribeirão-pretana não participa desse debate. Ela está meio assim, a portas fechadas ainda. Ainda que com algumas audiências públicas, mas nós não temos uma tradição, uma cultura participativa nesse nível. E por outro lado, nós temos uma comunidade científica, né, altamente capacitada e avançada, que pode nos subsidiar para isso. Só que as coisas ficam muito dissociadas. Então, eu penso que, inclusive, a nível de Ministério Público, o que a gente precisa é articular essas áreas do conhecimento, essas áreas da vivência humana, né, para que nós coloquemos isso dentro de um processo, olhando para ele globalmente, tá, e estabelecendo uma estratégia, né, porque qualquer solução que se der, ela será pontual e extremamente nociva do ponto de vista social, econômico e mesmo ambiental, né? Então, precisava
contextualizar melhor com a participação comunitária melhor. Sem dúvida. Aí você procure se informar, participe das audiências públicas, porque é a solução para o futuro das gerações que virão aí. Hoje, se a gente acabar com o que nós temos, ou se nós continuarmos a dar um trato ruim para aquilo que nós produzimos de lixo, de sobra, quem vai sofrer com isso são as futuras gerações. Henrique, eu gostaria de saber, aproveitando aí o seu estudo sobre biocombustíveis, o que isso hoje me parece que é um assunto de pauta no mundo inteiro. Você mesmo parece que fez um trabalho junto nas Nações Unidas para o México, porque ela só tem basicamente uma matriz energética que é o petróleo e ela falta para ela outras alternativas de energia. O que isso representa, essa procura pelo combustível derivado ou da cana, ou da beterraba, enfim, gerar energia dessas commodities aí. O que isso representa economicamente para essa região de Ribeirão Preto? O mundo está pensando muito nisso e nós somos um produtor, e não só produtor, também temos uma indústria aqui que processa esse material. Vou tentar ligar a ideia do trabalho com o México, com a Guatemala, via Nações Unidas, com o que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Aparentemente é muito distante, mas é mais próximo do que parece. Esses países procuram biocombustíveis por causa de problemas ou medos assim, de problemas futuros com a segurança energética. Eles não produzem ou não estão produzindo a gasolina ou o diesel, o que seja, e tem medo de ficar dependente de comprar isso, como alguns países hoje em dia compram. O Nepal, por exemplo, o país mais pobre do mundo, compra toda a sua gasolina de fora. E isso é caríssimo para eles. Então, eles tentam se antecipar ao problema e a opção dos biocombustíveis é o primeiro degrau na escada para tentar resolver isso. Mas eles não têm essa experiência industrial histórica como o Brasil teve com o pró-álcool. Então, como fazer isso? Eles vão conversar com quem já tem experiência. As Nações Unidas catalisam contatos, mas, por exemplo, a região de Ribeirão Preto mandou representantes da indústria para o México, via agência de exportação do México, para conversar com os empresários mexicanos sobre que técnicas que tem aqui, como produzir, como criar modelos econômicos de destinar a sacarose da cana ou para o açúcar ou para o álcool. Enfim, operacionalizar uma estratégia. Então, uma região como Ribeirão Preto, digo, os entornos também, serve como consultora mundial para esses assuntos, não só de serviços assim, de lógica, de serviços econômicos, mas também de materiais, equipamentos, transferência de tecnologia. Isso é fundamental. Então, a Ribeirão Preto se insere num momento agora com uma visibilidade internacional. Como disse o Sebastião, a cidade está num momento crucial do desenvolvimento. Hoje em dia, o que acontece de importante no mundo não é mais em Nova York ou Berlim, mas sim em cidades do mundo em desenvolvimento, que já está quase desenvolvido, como Ribeirão Preto, Cape Town, a África. Esses locais que estão no momento agora de escolha, o que nós vamos fazer com o nosso lixo, com nossos resíduos sólidos? Qual a estratégia? Vamos enterrar, nós vamos desenvolver tecnologia para mexer com isso? O que nós vamos fazer com o nosso transporte? Nós vamos incentivar a compra de mais carros, mais ruas, mais problemas, ou nós vamos tentar fazer as pessoas, criar modelos para as pessoas que estão saindo da faculdade, agora assim, entrando na vida produtiva, não necessitarem comprar um carro, usarem mais transporte público, colocar metrô em cidades de médio porte. Essas escolhas que vão ter impacto em 100 anos daqui para frente. E é fundamental haver interação com a comunidade, como ele disse. Aproveitando esse assunto, depois nós vamos ouvir o Henrique, que morou em algumas cidades na Europa. Gostaria de saber, em Ribeirão Preto, como ela está hoje no contexto ambiental? Ela está cuidando bem do meio ambiente, Sebastião? Olha, eu acho que ela está na média. Nem bem nem mal, fazendo o que todo mundo está fazendo. E o que todo mundo está fazendo, no meu modo de ver, precisa ser aprimorado e feito um pouco mais. Concordo com o Henrique quando ele diz que nós estamos num momento de escolha, fazendo opções para o futuro. E talvez essa seja a grande contribuição da Rio+20. Trazer alternativas
para que as nações pensem essas alternativas. No nosso caso, para que o município pense essas alternativas e elejam alternativas que sejam sustentáveis e assim, então, viáveis economicamente, ambientalmente e socialmente. Então, hoje, nada pode ser pensado dissociado desses 3 valores. Então, Ribeirão Preto está na média. Eu diria que ele pode, dependendo da decisão que ele vai tomar nesses próximos 6 meses, ele pode assumir uma posição de vanguarda, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental, dependendo das escolhas que ele vai fazer. Por exemplo, nós estamos discutindo o Plano Municipal de Resíduos, que compõe uma parte do Plano Municipal de Saneamento. Bom, as opções que vamos fazer hoje para o saneamento de Ribeirão Preto, tá? E especialmente dos resíduos sólidos, e mais particularmente os resíduos sólidos urbanos, domésticos, vai definir o que a gente será para os próximos 20, 30 anos. E nesse ponto eu vejo que a comunidade ribeirão-pretana é muito omissa. Eu acho que ela devia estar participando mais de uma coisa tão relevante. Por exemplo, há propostas nossas de que, valorizando a coleta seletiva, crie mecanismo dos bairros, das comunidades participarem efetivamente, mas também puna aquele que não adira, por exemplo, à coleta seletiva. Ainda é preciso, mas por outro lado também é preciso premiar aquele que o faz espontaneamente. Então tudo isso está no debate, né? E o que vamos fazer com isso? Veja, só para exemplificar, estamos definindo como vamos trabalhar a limpeza pública de Ribeirão Preto para um projeto de 20 a 30 anos. Ou se vamos fazer sistema de parceria público-privada, ou se vamos fazer em forma de concessão, tudo indica que é parceria público-privada. Ok, isso é um instrumento jurídico. Mas o que nós vamos querer do parceiro público-privado, tá, com a limpeza pública? Tá? Dentro desse contexto, qual é, tá, a cara que nós vamos dar para Ribeirão Preto? Tá? Então, por isso que é crucial. É um momento de escolha que não passa por nós hoje. Passa por saber o que vamos deixar de legado, né, para aqueles que nos sucedem. Eu fico, de qualquer maneira, satisfeito de saber que nós estamos no meio, nós não estamos lá. Vamos procurar melhorar. E aí, Henrique, você morou em Ribeirão, morou em Genebra, morou em Bremen e mora em Estocolmo. E como são essas cidades com relação assim, ao trato ao meio ambiente? Lixo, energia, transporte, como é que é? Então, o modus vivendi na Europa é um pouco diferente daqui, né? As pessoas moram em espaços menores e normalmente elas contam muito com o transporte público. Lá o transporte público é para todas as classes sociais, todo mundo usa, funciona, tem a tabela de horários que vai chegar e chega. Então você pode viver sem um carro. Aqui você não pode. Então você tem algumas áreas onde, por exemplo, Ribeirão Preto está defasado em comparação com cidades capitais, cidades principais lá fora. Mas em outras áreas, por exemplo, adesão de combustíveis limpos na frota, tentou-se na Suécia colocar o E85, que é parecido com o álcool puro que tem nos postos aqui de Ribeirão Preto, do Brasil todo. Os motoristas não adotaram tanto quanto aqui. Então você tem uma certa vantagem no Brasil. Mas o fundamental é a cidade ficar proativa para capitalizar no que tem, usar isso como uma vitrine de transferência tecnológica e para atrair recursos para a cidade e também ser humilde para conversar com os outros. Por exemplo, pensando em outra cidade como São Paulo, um problema sério de congestionamento, por que não pedágio urbano? Houve um problema seríssimo na Suécia quando foram colocar isso. O governo achou que ia cair. Mas depois, quando instalaram o pedágio urbano, todo mundo adorou a ideia porque a cidade fluiu de novo, sem congestionamento. Então, adotar o que deu certo lá fora e tentar mostrar da visibilidade porque dá certo aqui. Isso é fundamental. Bom, pessoal, é uma pena que o tempo ele vai muito rápido e a gente acaba tendo milhares de assuntos para explorar aqui com essas duas ilustres pessoas. É lamentável que a gente não possa prosseguir nesse assunto, mas aqui fica
alguns recados e algumas preocupações, principalmente com o Sebastião falando. Participe, vá aos debates, interaja com esse grupo que está discutindo o futuro dos nossos, da raça humana, né? Aí fazer isso aqui próximo, em Ribeirão Preto, né? Vamos ter audiência pública para discutir isso. Participe. Um abraço a todos. Temos que encerrar o programa.